Daqui a pouco a gente vai conversar aqui em conjuntura com o deputado estadual Davi Maia, do Democratas. A partir de agora nós conversamos com o presidente regional do PSL aqui em Alagoas, Flávio Moreno. Presidente, bem-vindo aqui à nossa conjuntura mais uma vez. Bom, inicialmente eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre aquele gesto desse sábado passado, 7 de setembro, do governador Renan Filho, ostentando a bandeira do movimento GLTB com o pedido Lula livre, exatamente no dia da independência do Brasil. Eu vejo como uma vergonha. No dia da independência do Brasil, no dia em que as pessoas foram para as ruas comemorar o 7 de setembro, um governador de estado vai defender o Lula livre, um criminoso preso e que pode ainda pegar de cadeia mais 118 anos em 6 ações penais e uma denúncia que ele responde. São Operação Lava Jato, a Zenos, várias outras operações, além da questão do triplex, do sítio em Atibaia, do Instituto Lula. Então, um membro de organização criminosa, um líder de organização criminosa, que é o Lula, está preso. Como que um governador de estado vai defender uma pessoa dessa no dia 7 de setembro? E isso vai contra a questão do patriotismo, dos valores da pátria que representa o dia 7 de setembro. Infeliz essa postura do governador de estado. Peço que reflita sobre seus posicionamentos, porque infelizmente tem deixado a desejar em nosso estado com problemas graves. É a despromoção dos PMs, problema na saúde, problema na educação, a falta de investimento de recursos do governo federal que vieram para cá, mais de 200 milhões, e ele não vem colocando por conta de pendências no estado. Então nós precisamos sim realmente fazer com que esse governador volte a trabalhar, trabalhe pelo estado e não venha fazer o que vem fazendo. Por falar em governador, a sua opinião sobre esses movimentos que de vez em quando eles estão se reunindo, os governadores do Nordeste cobrando mais do governo federal para a região? Eu vejo como um movimento isolado, porque o Nordeste vem recebendo recursos e muito. Aqui mesmo no nosso estado, Alagoas, já recebeu mais de 100 milhões do governo federal. Agora, mais recentemente, a saúde, 15 milhões para diferentes municípios, Arapiraca, a região do Agreste, a região Norte, a região Sul, todos os municípios, em grande parte, vem recebendo recursos do governo federal. As grotas aqui em Maceió já receberam 11,3 milhões. O Pinheiro, que foi colocado como prioridade pelo governo Bolsonaro desde janeiro, nós temos levado demandas para o governo federal, para Bolsonaro, para os ministérios, e ele tem nos atendido. A questão do turismo, o Investe Turismo, o ministro veio aqui fazer o lançamento, são mais de 200 milhões, tem municípios aqui do nosso estado sendo contemplados, é Maceió, é Maragogi, São Miguel dos Milagres. Então o governo ele vem investindo no Canal do Sertão, agora 60 milhões para atender o Agreste e o Sertão. Então o Nordeste vem sendo agraciado, vem sendo atendido. Infelizmente esses governos do estado, como aqui, que vem com uma linha de esquerda, uma linha vermelha, uma linha que defendeu o Lula ladrão, que defendeu um criminoso que está lá preso em Curitiba, não vai fazer bem ao país. O governo precisa andar e precisa que todos, independente se é de partido A, B ou C, todos estejam irmanados, porque é a população que sente. Qual é a relação do governo federal, do governo Jair Bolsonaro, com a bancada de Alagoas no Congresso? É uma relação boa, a bancada inclusive, né? A maioria da bancada vem votando com o governo federal nas propostas, nos projetos, foi na reforma da Previdência, vem em outras temáticas, vem votando com o governo federal. E isso é importante, a medida provisória da liberdade econômica. Então a bancada ela vem, na sua maioria, votando com o governo federal, como é a grande maioria dos membros do Congresso Nacional. 70% a 80% das pautas do governo federal vem sendo aprovado.
o que demonstra que os parlamentares, apesar das diferenças partidárias, vêm tendo um compromisso com o governo federal, com o Brasil, antes de qualquer coisa. E é isso que a gente quer. As pautas estão lá para serem aprovadas e nós pedimos que continue, porque o clamor das ruas que tirou aqueles que vinham saqueando os cofres públicos dos governos anteriores, o clamor das ruas continua, tanto em apoio a Bolsonaro e às medidas do governo Bolsonaro. O que é que você teria a dizer com relação às declarações do presidente Bolsonaro, que tem, muitas delas, gerado críticas, gerado contestação, até mesmo de quem votou nele? Eu vejo que são declarações, muitas delas, né, por conta da espontaneidade do presidente. Eu não vejo grande choque em relação àquilo que ele era já anteriormente. Ele vem sendo a mesma pessoa, vem se colocando, e é claro que a mídia, né, grande parte da mídia, que vinha nos governos anteriores, apoiando, inclusive, recebendo dinheiro, como foi agora, recentemente descoberto, alguns jornalistas da Globo News, da Globo, que vieram receber dinheiro do Senac, dinheiro do governo federal para palestras, e, na verdade, continuam criticando o governo federal, né, numa real força de expressão, um conflito, um confronto real, porque também receberam, né, perderam recursos, mais de 1 bilhão só deixando de ter que publicar alguns editais contábeis das empresas como vinham sendo colocados em jornais. Então, existe realmente um enxugamento em relação à imprensa do governo federal e isso tem incomodado. E o que dizer do que está se falando muito em Brasília, de um grande acordo entre o governo federal, o presidente Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal, para proteger o filho que está envolvido com aquele caso lá no Rio de Janeiro, com Fabrício Queiroz? Isso é mais uma falácia, né? Bolsonaro já deixou claro que, independente se for filho ou não, ministro ou não, parlamentar da bancada dele ou não, do PSL ou não, cometeu erro, vai ter que pagar pelos seus erros. Então, independente de ser filho dele, se for comprovado, o presidente ele não vai tomar partido, como ele tem feito em outros momentos, em alguns até retirou alguns ministros que tiveram problema. Então, Bolsonaro ele está isento em relação a isso. Bom, durante a campanha eleitoral, o hoje presidente Bolsonaro, ele prometeu que, sendo eleito, iria fazer tudo para acabar com a reeleição para cargos no Executivo e iria lutar para a coincidência de eleições. Mas ele próprio já está admitindo que é candidato à reeleição. E aí? Porque as conjunturas, né, o que ele vinha falando, se existir uma reforma política em que se façam mudanças, realmente ele criaria essa possibilidade, numa reforma política. O que a gente vê é que não existe um movimento dentro do Congresso de reforma política. Então, se existir uma reforma política, eu acredito que ele vai abraçar dentro dessa conjuntura de reforma política e não um apartado como eles querem fazer no Congresso. PSL, eleição em Alagoas no ano que vem. A gente tem acompanhado aí o noticiário e uma hora você se coloca como candidato a prefeito, outra hora o Cabo Bebeto, deputado estadual, se coloca também como candidato a prefeito. E aí? Não, a definição sobre candidaturas em capitais, principalmente, será a cabo do Jair Bolsonaro, do presidente do Brasil. Então, acho que é o líder maior político do PSL. Eu acredito que ele já vem em entrevista agora, mais recentemente, se colocado nesse posicionamento, que nas capitais, quem decide democraticamente será ele. Então, eu acredito, né, que os postulantes é razoável que realmente venham a existir, é importante, né, que venham a existir. Temos aí o Cabo Bebeto, que já passou, né, de um período aí na Assembleia Legislativa fazendo um ótimo trabalho, obteve aqui em Maceió 22 mil votos. Temos aí o Josan, que também teve mais de 140 mil votos aqui no estado e aqui em Maceió mais de 70 mil votos. Eu tive 76 mil votos aqui em Maceió. Eu acredito que as definições vão surgir a partir do ano que vem e o presidente ele vai se colocar de forma bem clara o que ele quer. Se ele quer uma candidatura própria aqui, se ele quer uma composição, se ele quer que venha alguém de fora
e se coloque no PSL. Ainda teremos essa definição. Se a eleição fosse hoje, né, vamos dizer, poderia ser inclusive o Cabo Bebeto candidato, é um bom nome. Então nós ainda estamos, né, nesse processo ainda de amadurecimento e acreditamos que nós vamos ter isso, essa definição lá para fevereiro, março, abril ou mais, conforme a determinação do presidente Bolsonaro. Quais são os partidos com os quais o PSL poderia fazer aliança na disputa pela Prefeitura de Maceió? São os partidos hoje que fazem corpo, fazem base ao governo federal, que vem votando com o governo federal. Nós excluímos nisso os partidos de esquerda, o PT, o PSTU, o PSOL, o PCdoB, esses partidos nós colocamos fora, aqueles partidos de esquerda, e vai existir uma resolução nacional para definir quais são os partidos que nós podemos fazer coligações. Isso também será colocado no futuro. Tá ok. Muito obrigado ao presidente do PSL em Alagoas, Flávio Bolsonaro, pela sua presença aqui em Conjuntura. Vamos agora ao intervalo. A gente volta conversando com o deputado estadual Davi Maia, do Democratas.